Olá, galerinha! Já estamos aqui de volta para o nosso segundo momento da nossa aula de hoje. Então, o segundo momento da nossa aula começa com... Deixa eu ver quem vai acertar. Ah, muito bem! Com o momento da nossa leitura de leite, o momento da história que vocês adoram, não é? Então, antes da gente começar a nossa história de hoje, o que iremos fazer? Cantar a nossa musiquinha. Deixa eu ver quem é que já está com a mãozinha levantada. Deixa eu ver quem é o menino e a menina que está disposto hoje ou disposto e corajosos. Vamos lá? Então, quero ver quem vai cantar bem bonito com a tia. Coloca a mãozinha lá em cima. Deixa eu ver, tira a preguiça de lado. Então, 1, 2, 3 e já! No mundo das maravilhas, agora eu vou entrar. Qual será a história que nós vamos escutar? Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Tralalá, bem caladinhos, tralalá, vamos escutar. Eu vou te contar uma história, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Bem no meio tem uma linha ligada ao coração, que sabia dessa história antes mesmo da canção. Bate a mão, bate a mão. Muito bem, parabéns, todo mundo já aprendeu a musiquinha da história, não é? Adoro. Então, todo mundo agora coloca o cabelo atrás da orelha, abre o olho de coruja e fecha a boquinha que a história vai começar. Zip, zip, zá, a boquinha vou fechar pra história escutar. Zip? Então, qual será a nossa história de hoje? Será que vai ter um porco na nossa história? Será que vai ter bruxa? Já que estamos estudando os contos. Será que vai ter um peixinho, um tubarão, uma aranha? Quem tem medo de aranha? Então, vamos lá descobrir qual é a nossa história de hoje? Tcharam! Aumentem o volume da TV que a nossa história vai começar. Então, a história de hoje é Quem tem medo de cachorro? Do que será que se trata essa história, o medo de um cachorro? Então, é uma história de Ruth Rocha, ilustrações Mariana Massarani. Olha que legal! Tem uma menina aqui, um menininho, um senhor, uma senhora, uma moça, um bolo de aniversário e o título é Quem tem medo de cachorro. Então, afinal, do que se trata essa história? Vamos descobrir? Começou? Não, ainda não começou. Começou? Também não. Começou? Sim. O Lulu da Pomerânia, cachorrinho cuidado, toma seu banho de cheiro e está sempre penteado. Mas o Lulu se amedronta quando vê no seu caminho o Poodle, que ele acha enorme porque ele é pequenininho. O Poodle todo frisado, com cachinho e laçarote, usa um lindo casaquinho cheio de biriquitote. Quando o Poodle vê na esquina o Bacê que mora perto, sai correndo bem depressa, fica logo muito esperto. Agora veja o Bacê, que é meio desengonçado. Tem as pernas bem curtinhas, tem um jeitinho engraçado. Mãe Sininha traz a pessoa amada de volta em 4 dias, aqui a plaquinha. Passo essa esquina e o número, certo? O Bacê foge depressa, se enxerga o cocker da esquina, fica todo encolhidinho, bem por detrás da cortina. O cocker de orelha grande, de pelo fino e lustroso, mete medo nos pequenos, se finge de perigoso. Mas se o setter aparece, fingindo que nem repara, vai saindo e quando pode, dispara. E o setter, de quem tem medo, com toda a sua elegância, com seu ar de cão de raça, com toda a sua arrogância? O setter morre de medo do galgo, que corre bem, que tem ares de fidalgo e que é granfino também. Veja o galgo, que valente, correndo todo pimpão, parece até que persegue algum bandido ou ladrão. Que nada, ele está correndo do boxe do alemão, pois ele é muito medroso, tem medo daquele cão. O boxe do alemão tem uma cara medonha, mete medo em todo mundo com a sua carantonha.
mas sai ganindo baixinho quando perto dele passa o policial do vizinho, que também é cão de raça. Já sei, o policial que parece tão nervoso também tem medo de alguém que parece perigoso. É claro, maior que ele é o dinamarquês, eu juro. Quando o grandão aparece, ele até sobe no muro. O dinamarquês é grande, é forte, é muito valente. Não tem medo de cachorro e muito menos de gente. Mas o susto que ele leva vendo o Doberman por perto é que o Doberman é feroz, agressivo e muito esperto. Só o Doberman não teme, todos são menores que ele. Mas o que é isso? Ele teme vendo o Lulu perto dele. É que o Lulu é pequeno, mas lhe dá um calafrio, pois ele tem muito medo que o Lulu tem nariz frio. E acabou a história. Quem foi que gostou dessa história? Então, ó, palmas para a história. Muito bem, gostei da atenção de vocês. Então, agora vamos para o nosso momento da atividade. Então, vamos acompanhar junto com a tia agora a hora da atividade. Então, vamos fazer uma leitura juntinhos para vocês entenderem melhor todos os elementos desse texto? Então, vamos lá? 1, 2, 3 e já! Zinho, o detetive. O detetivezinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive quando ouviu um grito pavoroso. Ai! Zinho soltou da cama, pegou sua lupa e chapéu, abriu a porta do quarto, daí ouviu o grito de novo. Ai! Zinho quase se assustou, mas aí lembrou-se que um verdadeiro detetive não se assusta. Engoliu o susto em seco e pegou um desentupidor de pia que estava no corredor. Como o desentupidor debaixo do braço, ele se sentiu mais confiante para enfrentar aquela ameaça terrível e pôs-se a investigar de onde vinham os gritos. Ai! Quanto mais descia a escada, mais favoroso o grito ficava. O detetivezinho resolveu se armar de um tênis largado pelo irmão mais velho, bem no pé da escada. O tênis estava muito sujo e Zinho fez a besteira de cheirar o tênis do irmão. Ai, que chulé, disse o Zinho tapando o nariz. Era uma arma perfeita contra o que quer que fosse que estava causando aqueles gritos de medo. E por falar em grito, ai! Passando pelo banheiro no corredor, o detetivezinho entrou. Pelo barulho que fez, deve ter derrubado um monte de coisas lá dentro. E saiu armado de papel higiênico para amarrar o inimigo, uma escova de dentes, caso ele esteja com mau hálito, e um rodo que podia ser usado como espada ou coisa assim. Carregado com todos esses apetrechos, o detetivezinho ouviu novamente. Ah! O grito tinha ficado mais pavoroso e finalmente Zinho pôde identificar de onde vinha o grito, da cozinha. Aproximou-se com cuidado da porta da cozinha, que estava fechado. O detetivezinho ainda se lembrou de pegar um espanador que estava perto da porta. Por um segundo ou dois hesitou. Devia mesmo entrar? Que terríveis perigos o aguardavam atrás daquela porta. Quando ouviu o último, não teve dúvidas. Ele ia fazer o que tinha vindo fazer e chutou a porta da cozinha com tanta força que ela se abriu estrondosamente. Pode ver então sua irmã mais velha em cima de uma cadeira. A irmã olhava para o lado e deu mais um grito horripilante. Socorro! Que terríveis monstros marcianos atacavam a cozinha querendo raptar sua irmã. Que perversos bandidos assaltavam a casa em busca de doces que sua mãe tinha feito para o jantar. Que cruéis monstros sanguinários invadiam a casa para sugar todo o leite da geladeira até a morte. O detetivezinho tentou manter a calma e reparou que sua irmã olhava para baixo. Estalou os dedos e concluiu brilhantemente. Ahá! O que está assustando a minha irmã está no chão. Então o detetive aproximou-se do ser maligno que estava causando todo esse terror em sua parente tão próxima, armado com todos os objetos que pegou pela casa. Ele não tinha medo, não podia falhar. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver, ali do chão limpo da cozinha, uma barata. Certo? Então vocês gostaram desse texto? Então vamos agora fazer a análise do mesmo, tá? Vamos lá? Qual o título do texto, vocês lembram? Quero ver quem vai lembrar. Então, o título do texto é O Detetivezinho, não é? Muito bem, parabéns.
Questão 2. O que Zinho estava fazendo em seu quarto? O que era que ele estava aprontando no momento do acontecimento da história? Então, Zinho estava guardando suas coisas de detetive, certo? Por que Zinho deu um pulo da cama? Então, qual foi o acontecimento que fez com que Zinho desse um salto da sua cama do nada? Vamos lá? Maravilha! Zinho pulou da cama porque ouviu um grito pavoroso, não foi? Na verdade, vários gritos. Então, ele ficou como? Assustado. Próximo. Quando o detetivezinho saiu do quarto, o que levava com ele? Vocês lembram o que foi que ele levou com ele? Então, quero ver quem foi que prestou atenção direitinho e fez a leitura junto com a tia. Ele levou, o detetive levava com ele sua lupa e seu chapéu de detetive. O que o detetivezinho lembrou quando quase se assustou? Ele teve uma lembrança. Qual foi essa lembrança? Então, ele lembrou que um verdadeiro detetive não se assusta. Será mesmo que ele não se assustou? Eu acho que sim. O que o detetivezinho fez no caminho do grito? Então, esse a tia não vai responder. Vou deixar vocês relembrarem essa informação dentro do texto. Então, o que foi que ele fez quando ele ia em busca de saber de onde estava vindo aquele grito? Então, vamos lá? Quero ouvir a resposta de vocês. Então, pessoal, o detetivezinho pegou o desentupidor de pia, o tênis com chulé do seu irmão, papel higiênico e um rodo. Então, ele estava bem armado, não é? Então, acertou quem falou todas essas informações. Parabéns! Próxima questão. De onde vinha o grito? Vamos lá? Qual era o local? De onde é que se originava esse grito? Isso mesmo, vocês estão bem rápidos, né? Da cozinha. Então, ele descobriu que os gritos estavam vindo da cozinha, ok? 8. Quando chegou ao local do grito, o que o detetive Zezinho descobriu quando ele chegou lá? Então, quando ele ouviu o grito, ele imaginou várias situações terríveis, não foi mesmo? Mas quando ele chegou lá, ele descobriu qual o motivo daquele grito, de onde vinha, porque ele foi ocasionado. Então, o que foi que ele descobriu quando chegou na cozinha? A tia não vai responder agora, eu vou deixar vocês pensarem e responderem. Vamos lá? Quero ouvir a resposta de vocês. Parabéns! O detetivezinho descobriu que a causa daqueles gritos era a sua irmã mais velha com medo de uma barata. Já pensou? Ele pensando em vários cenários, várias situações diferentes e era apenas a irmã dele com medo de uma baratinha. Vocês têm medo de barata? Eu não. Questão 9. A qual gênero textual pertence esse texto, pessoal? Será que ele é uma receita? Ele é uma fábula? Ele é uma notícia, uma reportagem? Vamos lá? Então, observando as características desse texto. Ele é um... Muito bem. Ele é um conto de suspense, certo? Que ele busca provocar emoções fortes do leitor, ok? Ao mesmo tempo que ele visa entreter com esse conteúdo. Questão 10. Qual a função de um conto de suspense? Acho que a tia já soltou a resposta, mas eu quero ver quem foi que observou, quem foi que ouviu direitinho. Qual a função? Para que ele serve? Qual o objetivo de um conto de suspense? Para que ele é escrito, pessoal? Qual a razão? Então, o conto de suspense, ele possui o objetivo de entreter, provocando emoções como tensão, medo, susto e etc. Questão 11. Releia o trecho do texto. O detetivezinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive, quando ouviu um grito pavoroso. Ai! O sinal de pontuação destacado indica. Então, qual o sinal de pontuação que está destacado? Se vocês observarem bem, é o ponto de exclamação. Então, letra A, ele indica uma dúvida. Será que ele falou ai com dúvida? Será uma pausa na fala?
um grito ou o início da fala de um personagem? Então, vamos reler a frase para vocês visualizarem melhor essa informação. O detetivezinho estava em seu quarto arrumando suas coisas de detetive quando ouviu um grito pavoroso. Ai! Então, o sinal de pontuação destacado indica um grito, certo? Por isso que foi usado o ponto de exclamação, mais uma vez destacando a importância do sinal de pontuação, ponto de exclamação, para destacar as emoções dos personagens. No caso aqui ele está destacando que ele gritou bem alto, então provavelmente ele estava com medo, angustiado, certo? A pessoa que deu esse grito, que depois ele descobriu que era a sua irmã. E o motivo que era uma baratinha, não é? Releia o trecho. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver ali do chão limpo da cozinha uma barata. O sinal de pontuação destacado indica. Então, pessoal, o sinal de pontuação que era para estar destacado são as reticências, tá? Então, foi só um errinho de digitação. Mas agora, sabendo dessa informação, por que será que foram utilizadas essas reticências? Vamos fazer a leitura novamente da frase. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver ali do chão limpo da cozinha uma barata. Então, esses 3 pontinhos foram utilizados para indicar uma dúvida, uma pausa na fala, suspense ou início da fala de um personagem. Então, as reticências foram utilizadas para indicar o quê? O que vocês acham? Quem acha que a letra A levanta a mão? Quem acha que a letra B levanta a mão? Quem acha que a letra C levanta a mão? E quem acha que a letra D levanta a mão? Eu acho que muitas pessoas acertaram. É para indicar suspense, quando ele fala assim. E foi então que ele chegou bem perto e pôde ver ali do chão limpo da cozinha. Ele indicou suspense. O que foi que ele viu lá no chão limpo? Uma barata, certo? Então, é mais uma característica, um recurso utilizado em um conto de suspense, causar essa expectativa no leitor para que ele possa ter a curiosidade de descobrir qual será a próxima informação e assim fazer a leitura de todo o texto, certinho? Próximo, explique o uso das reticências nas frases. O menino parou, olhou, então decidiu atravessar a rua escura. Por que será que as reticências foram utilizadas nessa frase, pessoal? Então, foram usadas para demonstrar a dúvida do menino que está pensando em atravessar a rua, certo? Letra B. Já era tarde, uma coruja piou ao longe. Então, por que será que foram utilizadas as reticências nessa frase? Foram usadas para dar suspense ao trecho, certo? Quando ele fala já era tarde. O que foi que aconteceu depois? Uma coruja piou ao longe, ok? Letra C. A menina está caindo. Então, por que será que foram utilizadas as reticências dessa maneira na frase? Representando o movimento da queda da menina. Então, é como se fosse a menina está caindo, certo? Representa o movimento da queda da menina. Letra D. Tim. Então, por que será que as reticências foram utilizadas nessa frase? Com qual intenção, qual intuito? Então, mostrar que a pessoa está começando a espirrar e finalmente espirra, certo? Agora, vamos para o nosso desafio de hoje? Quero ver quem é que vai acertar tudinho. A tia trouxe para vocês um jogo dos 7 erros e eu vou dar alguns minutinhos para vocês identificarem a diferença da primeira imagem para a segunda imagem. Que delícia! Mas antes que a Magali devore toda a casa da bruxa, vamos encontrar as 7 diferenças entre as 2 cenas. A Magali já ia atacar a casa da bruxa, a bruxa que ficou com medo da Magali, não é mesmo? Que gulosa! Então agora a tia vai dar alguns segundos para vocês pensarem, para vocês observarem, descobrirem os 7 errinhos que tem nessa imagem, comparando a primeira imagem com a segunda, certo? Então, podem começar. Tem gente que já achou? Vamos lá. A tia vai esperar todo mundo encontrar.
Já encontraram mais outro? Muito bem. Então vamos lá, continuem observando para encontrar os outros errinhos. Encontraram o terceiro. Próximo. Todo mundo encontrou já o quarto? Já tem gente procurando. Já encontraram 4 errinhos. Faltam só 3. Vamos lá. Encontraram 5. Faltam só 2 errinhos. Encontraram mais um, então falta só mais um agora. Pronto, todo mundo encontrou os 7 erros. Ainda tem gente que está procurando, pois vamos esperar os colegas, tá bom? Então procurem, pessoal, a tia vai dar mais alguns segundos. Então vamos lá, ver se todo mundo encontrou os 7 errinhos. O primeiro, está faltando um bombom aqui na casinha, não é? Eram 4 bombons na primeira imagem, na segunda só temos 3. Muito bem. Próximo. Muito bem, o pirulito está faltando um pedaço aqui na porta. Gente, como vocês são observadores. O terceiro. Está faltando aqui a bolinha entre os 2 corações na janela, não é? Muito bem. O quarto. O pinheiro, está faltando um pedaço do pinheiro. Perfeito. O quinto. No telhado também está faltando uma bolinha dentro desse quadrado. O sexto. Muito bem, está faltando essa parte de dentro em espiral do pirulito. Agora está faltando, já descobrimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, só um errinho. Vamos lá? Muito bem, aqui na casa está faltando, eu acredito que seja um biscoito. O que é que vocês acham? Esse quadradinho com essa bolinha dentro? Na porta da casa, certo? Na frente da casinha. Então, só relembrando os 7 errinhos lá, começando de cima. O pinheiro, a bolinha do telhado, o pirulito que está faltando um pedaço, o outro pirulito que está faltando o espiral de dentro, na frente da casa, que está faltando esse quadradinho com a bolinha dentro, que eu ouvi alguém dizendo que era um biscoito, outros que era um chiclete, então vai de acordo com a imaginação de cada um. A balinha do lado e a bolinha na janela. Muito bem, vocês estão de parabéns. Então, só fazendo um resumo da nossa aula. Mais uma vez estudamos o conto de suspense, certo? Que vimos que é um texto que se desenvolve em torno de um mistério, ok? Que busca provocar as emoções do leitor, como tensão, susto e medo. Então, sua intenção é entreter, provocando emoções como tensão, susto e medo. Então, ao mesmo tempo, ele é um texto narrativo, que ele narra a história por meio de uma sequência de fatos, de um enredo, que possui início, onde há uma apresentação inicial daquela história, com a apresentação dos personagens, do tempo, do espaço, ok? Temos também o meio da história, que é o desenvolvimento, que é onde acontece o clímax, que é o momento de maior tensão da história. Certo? Então, esse desenvolvimento é como se desenrola esses acontecimentos que foram apresentados no início da história, ou como se desenrola o problema. E por final temos o desfecho com a conclusão, que é como essa história será resolvida, como esse problema da história será resolvido. Certo? Então, lembrando que ele é um texto narrativo, ele possui os personagens, o enredo, o narrador, um tempo e um espaço. Então, escolha de palavras e expressões ligadas às ideias de medo, suspense e mistério, bem como a utilização dos sinais de pontuação, como principalmente o ponto de exclamação para demonstrar medo, susto, pavor,
grito. Vocês viram que foi bastante utilizado nos textos, bem como as reticências também, que causam aquela ideia de suspense, o que irá acontecer depois, o ponto final, que indica o final de uma fala, certo? O travessão, que indica o início de uma fala. Então, todos os sinais são importantes para a compreensão do texto. O tempo e espaço, que deve ser um ambiente assustador. Lembrando que essa história ela ocorre em um espaço reduzido, pois ela é uma história curta, ela é uma história breve. Então, não é permitido que ela aconteça em vários locais, com vários personagens, justamente por ela ser uma história rápida, certo? O clímax, que é o momento mais tenso da narrativa, e o desfecho surpreendente. Como é que essa história irá terminar, certo? Muitas vezes surpreendendo o leitor com o seu desenrolar dos fatos. O leitor é a pessoa que se interessa por histórias que causam fortes emoções, como medo e susto. Então, todo mundo aprendeu essas informações direitinho? Lembrando que esse quadro tem um igualzinho no livro de vocês, no livro Ápice. Então, vocês copiem esse quadro com resumo do conteúdo no caderno para fixar melhor o conteúdo que iremos estudar durante essa semana e na semana que vem, ok? E, por fim, a nossa mensagem final. Haverá uma luz, sempre haverá uma oportunidade, sempre haverá uma opção, sempre. O que nos cabe é não fechar os olhos para não perdermos a luz, é estarmos atentos e ligados para não perdermos as oportunidades e saber olhar à nossa volta para perceber as opções. Às vezes o que queremos e precisamos está bem perto, esperando apenas a chance de acontecer. Só depende de nós. Então esse é um texto de Marcos Barbosa, certo? Vocês gostaram? Então, gostaria de agradecer pela participação de vocês na nossa aula de hoje. Mais uma vez, os alunos e alunas do 4º ano estão de nota 10. A tia está muito feliz com a participação de vocês, principalmente das fotinhas que a tia recebe, dos desafios, das leituras também. Quando vocês quiserem enviar aos professores de vocês, que a tia fica muito feliz em receber e mostrar aqui na TV, certo? Então, muito obrigada pela participação, um beijo, conto com a participação de vocês na nossa próxima aula na semana que vem e até lá, tchau, tchau!